Olá, aqui é Renzo Nutitelli falando do RenzoCast. Nesse episódio eu vou falar da estratégia para você conseguir poupar. Isso porque no episódio anterior eu falei da estratégia infalível para você ficar rico e mencionei que o caminho era poupança, mas não sobre uma estratégia para você conseguir poupar efetivamente. Primeiro, o que não funciona, que foi a maneira que eu e acredito que algumas pessoas pensem na hora de poupar. A pessoa pensa assim: eu vou fazer o seguinte, tô pensando em poupar e eu vou fazer o seguinte, eu vou gastar, né? Vou ter as minhas despesas, vou honrar com as minhas despesas e no final do mês o que sobrar eu vou poupar. E aí não vai dar certo isso. Não vai dar certo por quê? Porque existe a lei da expansão dos gastos. Essa lei é um paralelo e uma brincadeira com a lei de expansão dos gases que a gente aprende ali no ensino fundamental. O que diz essa lei? Que se você liberar um gás dentro de um recipiente, ele vai se expandir de forma a ocupar o recipiente por inteiro. E assim é a lei dos gastos. A lei dos gastos é que os gastos vão se expandir para ocupar sempre o seu rendimento aí, seja salário, seja o lucro da sua empresa. Não tem jeito. E é comum você ver isso, né? Porque o ser humano tem vários desejos, sei lá, e ainda mais sendo bombardeado aí todos os dias com publicidade. E quando a pessoa ganha mais, quais são as primeiras coisas que ela faz? Nossa, eu vou fazer um upgrade no carro, ou vou comprar um carro, né? Agora eu vou comprar, sei lá, uma bike melhor, vou trocar de celular, vou comprar um computador melhor, né? Então, naturalmente, a pessoa tem desejos que ela não realiza porque ela tem uma limitação financeira e quando acontece uma expansão aí do salário, o gasto vai junto e ocupa o salário como um todo. E aí é um problema porque, né, é o eu do presente, né, o eu, digamos, se não me engano, é hedonista, o nome é o cara que vive realmente no presente e não está se preocupando com o eu do futuro, né, que é o cara que se economizar vai poder empreender aí com essa grana ou realizar sonhos maiores, que de repente diferente daqueles que você quer realizar naquele momento. Então, qual que é a fórmula para você escapar da lei da expansão dos gastos? Quando eu falei lá que no caso de economizar uma porcentagem, você vai determinar uma meta. Você vai falar, olha, 10%, começa devagar. Eu vou começar com 5%, só para eu sentir como é. Então, em vez de você esperar para ver se sobra 5% ao final do mês, você já vai pegar no início e vai separar essa grana. Por exemplo, eu gosto inclusive nesse aspecto de utilizar a conta do Banco Inter, porque você realmente vai lá e tem que fazer um investimento e aquele investimento passa a não fazer mais parte do teu saldo, né? Então, se você ganhou lá R$1.000 e você coloca lá, né, os 5%, R$50, você coloca lá, digamos, para um CDB da vida ou para uma poupança, não interessa no que você quer acumular, não estou interessado em saber de rentabilidade nesse momento, ele já nem faz parte do teu saldo. E isso faz toda a diferença. Porque quando a lei da expansão dos gastos acontecer, ela só vai ocupar aquele saldo que está na tua conta. É por isso que, por exemplo, eu não gosto tanto ali do Nubank, que o saldo fica ali completamente, ele até faz render todo o dinheiro que fica ali, mas o saldo está ali disponível. E aí é um problema porque a lei dos gastos vai entrar em ação. E com o tempo, né, com o tempo é importante que você se habitua tanto a isso, cara, que você pensa, nossa, eu não tenho mais dinheiro nesse mês. E aí você realmente não cogita mexer na tua reserva emergencial. Você vai acostumando, né? Eu brinco com a galera com a galera da minha rede, que eu falo, você vai viciando no joguinho de ficar rico, né? Você vai colocando lá, de repente você começa a ver até o teu dinheiro, né, tendo filhotinhos, aí você fala, putz, você já não conta com aquele dinheiro. Então essa é a grande sacada. Inclusive, para mim, onde eu li isso de uma maneira um pouco sensacionalista, na minha opinião, também foi no livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu mencionei
também no outro episódio. Eu acho o autor um pouco sensacionalista, mas obviamente que você tem que filtrar e fazer a leitura do que ele faz. E lá ele coloca assim, ele fala, você primeiro tem que se pagar, para depois pagar os outros. E aí lá ele fala até, porque se você se pagar primeiro, né, a grana para pagar os outros você vai ter que dar um jeito de conseguir, né? E esse exemplo cabe lá para ele, mas se você tentar isso com um cartão de crédito aqui no Brasil, né, com 350% ao ano aí de juros, não vai caber bem, né? Mas qual que é a ideia dele? A ideia dele é justamente essa, tipo, você setou um objetivo, não, quero comprar uma casa. Legal, e aí, quanto eu tenho que juntar? Não, tenho que juntar 2 mil, se eu juntar 2 mil durante 15 anos, vai dar. Então, você já vai lá e sempre já separa esses 2 mil do teu salário, porque senão você não vai chegar daqui a 15 anos e ter a poupança para cumprir aí o objetivo que você determinou, aí, a meta que você quer alcançar na sua vida aí. Então, essa era a dica aí desse podcast, o assunto desse podcast. Se você está deixando para fazer a acumulação do teu capital, ou seja, fazer sua poupança com o que sobra no final do mês, você com certeza não está sendo um pró, não está sendo um profissional.